Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Esta semana eu recebi um texto do nosso irmão Reginaldo Nogueira, um ex-diácono da Igreja Cristã Maranata, onde ele fez uma reflexão muito interessante sobre o motivo de sua saída da Igreja Cristã Maranata e sobre as diversas razões pelas quais ele disse que jamais voltaria a congregar na Maranata. Eu sugeri a ele que convertesse o seu texto em vídeo para que eu pudesse postar como um complemento do seu testemunho, que já está no canal, mas ele me pediu para gravar no lugar dele porque o seu celular não tinha uma boa câmera para gravar vídeos, enfim. Então eu vou tentar trazer neste vídeo a essência do que ele disse no texto dele. Mas para que você possa conferir se eu conseguir espelhar adequadamente o que ele disse, você pode conferir o texto original do Reginaldo na página dele no Facebook. Eu vou deixar o link na descrição, tudo bem? Então vamos lá. Bom, algumas pessoas me perguntaram por que eu saí da ICM e outras me perguntaram por que eu não volto. Então, eu vou dizer o motivo que me levou a sair e os vários motivos pelos quais eu não voltarei jamais. A minha saída da Igreja Maranata ocorreu logo depois que eu me coloquei contra os líderes da igreja que foram denunciados pelo Ministério Público pela prática de alguns crimes. Essa informação é pública e consta inclusive do processo criminal que apura esses crimes. Mas, curiosamente, essas pessoas, todas ligadas à liderança da Maranata, continuam nos púlpitos da igreja como se nada tivesse acontecido. Os principais, inclusive, como o próprio presidente da Maranata e outros professores dos seus seminários, nem mesmo se afastaram de suas funções. Se você é ou já foi da Maranata, sabe que qualquer outro pastor que fosse denunciado pelo Ministério Público pela prática de qualquer crime seria imediatamente excluído do ministério da Maranata. E no caso de suspeita de desvio de dízimos da tesouraria da igreja, nem mesmo seria necessário processo. A simples informação do fato já seria suficiente para que esse pastor fosse imediatamente afastado de suas funções para nunca mais voltar. Então eu, Reginaldo Nogueira, disse claramente para o pastor Walter Alves Ferreira Alves, que hoje não está mais na ICM, mas deve se lembrar disso. Eu disse a ele que se qualquer um dos envolvidos nessa denúncia assumisse o púlpito da igreja antes de provar a sua inocência, eu e a minha família não colocaríamos mais os pés dentro de uma ICM. Por quê? Porque eu não podia aceitar julgo desigual, tendo em vista que muitos outros foram afastados anteriormente por muito menos. Quantos outros foram afastados sob o argumento de preservação da obra? Mas, e agora? Neste caso, a obra não precisava ser preservada? Neste caso, o mais importante, então, é a preservação dos donos da obra, como se não tivesse ninguém capaz de substituí-los? Então eu, Reginaldo Nogueira, fui homem suficiente e servo de Deus acima de tudo para cumprir com a minha palavra e saí. Mas eu sei de muitos outros que falaram o mesmo que eu falei e ficaram. Eu, Reginaldo Nogueira, poderia até citar nomes aqui, mas eu não vou fazer isso para não envergonhar essas pessoas. Mas mesmo sem citar um nome, eu posso falar, por exemplo, sobre um pastor em especial, muito chegado da minha casa e que eu ainda tenho como amigo, e ele também foi um dos que disseram com todas as letras que não aceitaria Gedeuti novamente nos púlpitos antes que ele provasse a sua inocência. Mas infelizmente esse pastor e amigo também se acovardou como todos os outros. Talvez o silêncio desses pastores tenha uma boa causa pessoal, tal como a preservação de seus cargos, de suas funções, do seu status de pastor, ou quem sabe, para não perder algum outro benefício. Pois bem, então, para quem me pergunta, Reginaldo, por que você saiu da Igreja Maranata? Eu respondo, eu saí porque não podia conviver com homens investigados por crimes e estes homens nos púlpitos da igreja e também por não aceitar o jugo desigual. Esse foi o motivo. Mas agora, para os que me perguntam, Reginaldo,
por que você não volta para a Igreja Maranata? Eu respondo, porque eu tenho vários motivos para jamais voltar. E eu vou fazer uma comparação que para muitos pode até escandalizar, mas é a mais pura verdade. Eu, Reginaldo Nogueira, consegui me libertar da Igreja Maranata do mesmo modo que alguns drogados conseguiram se libertar das drogas. Sim, do mesmo modo que as drogas geram dependência, escravizam e fazem mal aos seus usuários, e isso sem que eles percebam, a mensagem e o processo de instrução da Igreja Maranata também vai criando uma dependência dela, e na medida em que a Maranata vai dominando as pessoas, também escraviza e faz mal às pessoas sem que elas se apercebam disso. Mas eu explico. Dentro da ICM, nós somos doutrinados a viver a obra como forma de vida. Apenas importa a obra, amar a obra, deixar tudo pela obra, viver pela obra, ser voluntário da obra e etc. Vocês sabem como é. E essa repetição de mensagens em torno de um mesmo objetivo vai lentamente ocupando espaço na mente dos membros. Então as mentes vão ficando entorpecidas com essas mensagens e os membros começam a seguir cegamente a todas as orientações vindas do presbitério e nem percebem que, em vez de estarem seguindo os princípios bíblicos, eles estão obedecendo orientações vindas de apostilas, de circulares, do satélite, de seminários repetitivos que vão impregnando as suas mentes sempre com a mesma mensagem: a obra, a obra, a obra, a obra. E nesse processo, as doses doutrinárias vão aumentando gradativamente, de modo que as pessoas não percebem que suas mentes estão sendo formatadas, moldadas por meio de um sistema que faz uma verdadeira lavagem cerebral em seus membros. E é dessa forma gradativa que a cada ida ao Manaim os membros voltam amando mais a obra do que a verdade de Jesus Cristo. E qual é mesmo a droga ministrada? É a conhecida palavra revelada. É daí que vêm as mensagens distorcidas que induzem os membros a diversas práticas estranhas à Bíblia. Por exemplo, se alguém não cumpre as orientações sobre os meios de graça, esta pessoa está comprometendo a sua salvação. Então, os membros fazem jejum dormindo, praticam a reza do clamor, consultam para batizar um novo convertido e participam de um culto patético, chamado de culto profético, onde são usados textos isolados da Bíblia para distorcer a verdade de Deus. Durante o ano, os pastores, diáconos e obreiros ainda devem pregar e repregar o lema do ano, todos escolhidos a dedo para formatar as mentes dos fiéis. E a isso se somam as profetadas, os dons mentirosos, as línguas e interpretações falseadas e as famosas revelações além da letra, para levar as pessoas, na verdade, para além da verdade de Deus registrada na Bíblia. Mas não é só. Tem também as falsas unções e ordenações em nome de Deus, cujos requisitos do candidato não são a integridade e o conhecimento sistemático da Bíblia, mas o cumprimento das orientações do presbitério. Entre esses requisitos, da conhecida ficha do obreiro, há ainda a avaliação sobre a fidelidade ao satélite, também conhecido por chatélite, e muitas outras coisas. Enfim, ao sair da Maranata, eu, Reginaldo Nogueira, deixei de usar a droga que me fazia mal e eu não percebia. A desintoxicação foi difícil porque eu sentia falta de tudo aquilo da mesma maneira que um dependente químico sente falta de suas drogas. E eu confesso que se eu não fosse muito forte, teria voltado àquela droga da mesma forma que alguns acabaram voltando e eu sei que alguns outros voltarão. Porém, a minha persistência em ficar longe dessa droga me proporcionou um tratamento por meio da palavra de Deus. Eu procurei me aprofundar no conhecimento bíblico, longe da droga chamada palavra revelada, que na verdade nada mais é do que a droga da palavra fermentada e distorcida. Por meio dessa busca por conhecimento, eu, Reginaldo Nogueira, passei a descobrir as mentiras, as heresias, os enganos e o mal proporcionado por uma seita que, durante anos, considerei como a obra de Deus. Então, o que me libertou da droga foi ficar longe dela.
E é exatamente por isso que eu consigo entender os que ainda estão lá, com as suas mentes entorpecidas. As pessoas que vivem nesse ambiente são dependentes dessa droga, diariamente. E enquanto as suas mentes estão entorpecidas, eles se sentem bem. Na verdade, eles acreditam que estão bem porque suas mentes estão entorpecidas e eles não conseguem perceber a realidade da situação em que eles se encontram. Mas o fato é que a dependência gera uma satisfação ilusória e, ao mesmo tempo, um medo da abstinência. E esse medo vem dos recados do fornecedor da droga, que evidentemente não quer perder os seus usuários. O medo vem das seguintes mensagens: se você parar de usar essa droga, você vai morrer. Muitos enlouquecem quando tentam parar. Você não pode mais viver sem essa droga. Então, os usuários sentem muito medo de abandonar a droga porque eles pensam que não vão conseguir viver sem ela. Eles não têm mais para onde ir. E é assim que pensa quem está com a mente entorpecida e dependente de drogas. E é assim também que fica quem está com a mente entorpecida, encharcada de mensagens de apostilas, de mensagens de satélite, de mensagens de seminários, onde tudo gira em torno da obra. Por isso, só saindo desse ambiente onde a droga está no ar é que as pessoas podem, então, ter a sua mente livres para ter lucidez para pensar o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? E depois que a pessoa consegue superar a fase de abstinência, mantendo uma alimentação saudável, preservando a sua lucidez, como ela poderia pensar em voltar? Então eu, Reginaldo Nogueira, não voltarei jamais, porque estou limpo, liberto, curado e não posso mais voltar a usar o que antes me fazia mal e eu não percebia por causa do amor à obra. Aos que ainda estão com as suas mentes entorpecidas pelas heresias ensinadas pela Igreja Maranata, o meu conselho é: experimentem ficar longe desse ambiente por um período. Respire o ar puro. Eu sei que será difícil porque a dependência é grande, a abstinência é difícil, mas tentem. Comecem a visitar outros lugares e vocês entenderão porque a Maranata não permite que vocês visitem outras denominações. Busquem tratamento. E quanto a mim, Reginaldo Nogueira, não voltarei jamais, porque pela palavra aprendi que, se, tendo escapado das contaminações do mundo, desse mundo de drogas oferecido pela Maranata, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por ela dominados, então estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Segundo Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22. E foi assim que eu me libertei e agora não posso mais voltar ao antigo estado. Que Deus abençoe você também. Fiquem na paz do Senhor Jesus.